de Apocalipse, o livro das revelações, e deixa aberto no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3. O significado de Apocalipse é revelação. O apóstolo João, que durante muito tempo serviu a Deus na igreja de Éfeso, ele foi capturado e levado a uma ilha do mar Egeu chamada Patmos, e vai ficar um período de tempo ali. E Deus vai abrir o céu e vai fazer revelações a João acerca de coisas que estavam para acontecer. E Jesus também dá ordem para que o apóstolo João escrevesse 7 cartas e enviasse a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E o que Jesus quer é justamente mostrar para cada uma destas igrejas o que ele pensava acerca dela, o que ele via que era do seu agrado. Ele fazia repreensões quando não concordava com algumas coisas, e então fazia as suas recomendações, dizendo o que deveria mudar. Então João escreve a Éfeso, a Esmirna, a Sardes, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E hoje eu quero trazer uma reflexão com base na carta que foi escrita aos cristãos da igreja de Laodiceia. E provavelmente você já me ouviu dizer que cada uma das 7 igrejas representa um período de tempo da história da igreja cristã, desde o primeiro século até os dias atuais. E a igreja de Laodiceia, na qual vamos estudar hoje, é a igreja que representa a era da apostasia, do esfriamento da fé. Então, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor.
Pai Santo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, e agora lhe pedindo que o Senhor nos conceda a graça. Eu não tenho a mínima condição de transmitir algo bom da parte do Senhor se o Teu Espírito Santo não for comigo. Por isso, que o Senhor dê luz à nossa mente, torne o nosso coração sensível, que o Senhor trate-nos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, para que essa palavra ela produza resultados na nossa vida. Fala conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor e Salvador nosso, amém e graças a Deus. Pode sentar em seu lugar, por favor. Então, João recebe de Jesus Cristo a missão de escrever cartas e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele é aquele que anda no meio da igreja. A todas as igrejas ele se apresenta e diz: eu sei as suas obras. E se você ler o conteúdo das 7 cartas, ele vai tratar cada uma delas de acordo com o seu problema, fazendo elogios àquilo que ele vê de bom, repreendendo aquilo que não o agrada e fazendo recomendações para que a igreja volte ao seu devido lugar. E normalmente Jesus, para fazer as suas repreensões, ele usava uma figura de linguagem que tinha a ver com a história daquela sociedade, a história daquela cidade. Laodiceia foi uma cidade erguida no ano 250 a.C., por Antíoco II, que coloca o nome da cidade de Laodiceia para homenagear a sua esposa Laodice. Geograficamente, situava entre importantes rotas comerciais que dava aos moradores das cidades vizinhas o privilégio de ter fácil acesso à cidade de Laodiceia. Era uma cidade orgulhosa, uma cidade rica, autoconfiante, uma cidade populenta. E eu queria destacar aqui nessa minha introdução os 4 principais motivos que enchia o coração dos laodicenses de orgulho. Os 4 principais motivos que faziam os laodicenses amar aquele lugar. O primeiro deles é que em Laodiceia ficava os principais estabelecimentos bancários da Ásia Menor. As maiores transações financeiras aconteciam em Laodiceia. Por isso ela era intitulada uma cidade rica, uma cidade milionária, próspera e abençoada. Como se as principais instituições bancárias estivessem concentradas em Laodiceia, que para eles era um motivo de extremo orgulho. O segundo motivo, o orgulho dos laodicenses, era que em Laodiceia havia as principais indústrias têxteis da época. Eles fabricavam vestes de luxo através de
uma lã preta lustrosa. E eles importavam esse material para fora, como também viam as pessoas vir de longe comprar aquele tecido. Os laodicenses, por serem ricos, se vestiam bem e tinham orgulho disso, como se em Laodiceia ficasse a São Paulo Fashion Week da época. As pessoas mais bem vestidas da Ásia Menor. O terceiro motivo que eu digo a você que gerava nos laodicenses orgulho, era que em Laodiceia havia uma importante escola medicinal especializada em tratamentos oftálmicos. A especialidade nesse centro de tratamento medicinal era a oftalmologia, e eles fabricavam, eles produziam com o pó frígio uma espécie de unguento, um colírio, que era aplicado nos olhos, dando às pessoas o privilégio de enxergar bem. E por causa das importantes rotas do fácil acesso, muitos vinham de longe fazer o tratamento ali, tratar das vistas ali. As pessoas chegavam sem enxergar muito bem, e ao fazer o tratamento saíam de lá enxergando bem. E além disso, eles se orgulhavam também porque havia em Laodiceia as águas que eram chamadas águas terapêuticas, pois eles recebiam de Hierápolis, pelos aquedutos, águas que eram consideradas térmicas. E do outro lado, pelos aquedutos, vinham de Colossos águas que eram consideradas frias e puras. E quando as águas de Hierápolis se misturavam com as águas que vinham de Colossos, a água quente com a água fria, ela ficava com uma temperatura morna. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque é exatamente com base nesse contexto, naquilo que para eles era motivo de orgulho, a riqueza da cidade, a lã que eles produziam, os tratamentos que eram feitos para os olhos, aquele importante centro medicinal, as águas terapêuticas que vinham de Colossos e de Hierápolis. Jesus vai usar exatamente essas informações para fazer um alerta à igreja, para mostrar a eles algo que eles não enxergavam. Então, o conteúdo da carta, você pode observar comigo o capítulo 3 e versículo de número 15. O Senhor vai fazer uma advertência à igreja. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Em todas as cartas anteriores, ele faz os seus elogios e as suas críticas, faz as suas recomendações. A igreja dos Laodicenses, que corresponde à era da apostasia, não há elogio algum. Ele não consegue ver nada de positivo nessa igreja. Ele olha para a igreja e percebe que a igreja se sente aprovada. A igreja tem um conceito de si. E eles não estão conseguindo enxergar que eles tiraram o dono da igreja dela. Então, acompanhe comigo atentamente, a partir do versículo de número 15. Está escrito assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Em algumas traduções está escrito assim: quem deras foras frio ou quente. E uma outra está escrito: oxalá se foras frio ou quente. Agora olha o versículo 16: assim, porque és morno e não és frio
nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ó, vocês não são frios, como as águas que vêm de Colossos, mas vocês também não são quentes, como as águas que vêm de Herápolis. Vocês são mornos. E irmão, você deve pensar comigo agora, que normalmente, aquilo que nós bebemos, as nossas bebidas de preferência, ou são quentes, a exemplo, um café, um chá, um leite, um achocolatado, ou são frias, como por exemplo um suco, uma vitamina, um refrigerante. E as bebidas mornas, normalmente são aquelas que não tem graça. Você pode colocar um café no copo, ele está quente, está maravilhoso, ele ficou morno, perde a graça. Então, ele está querendo mostrar para a igreja, que a igreja não era fria, mas também não era quente, eles eram mornos. E olha que coisa curiosa, naquele importante centro medicinal, quando acontecia, por exemplo, um parto, onde a mãe dava luz, os médicos ou parteiros, eles não davam palmadas no bumbum como os médicos fazem na atualidade, porque você sabe que tem aquele teste do Apgar. Quando a criança nasce, ela precisa chorar e botar para fora os resíduos, os líquidos que ela tem. Naquela época, os médicos jogavam água morna na boca daquela criança, daquele recém-nascido, que reagia expulsando aquele líquido, jogando para fora, porque a água morna, ela gerava náusea. Então, Jesus está querendo mostrar, vocês não são frios nem quentes, quem dera se vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Eu estou prestes a vomitá-los da minha boca. Então, quem são os frios? A Bíblia diz em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Os frios são aqueles sem Deus. Os frios são aqueles que não têm afeto natural, não têm piedade, não têm amor ao próximo, não tem fé. Ele é frio. Por que ele diz assim, olha, era melhor que vocês fossem frios do que morno? Porque aquele que é frio, ele entende que precisa se aquecer. Esses dias tem mostrado muito isso. Você chega numa pessoa, a pessoa está com frio, ela sabe que ela precisa de uma jaqueta, de um agasalho, de uma touca, de uma blusa, de uma coberta. Então aquele que está frio, ele tem a tendência em saber que precisa se aquecer. Mas a igreja de Laodiceia não era fria, mas eles também não eram quentes. E quem são os quentes? Irmãos, em algumas traduções já está até mais fácil de entender, mas quando ele diz quente, ele está fazendo menção ao fervor. O quente é aquele fervoroso. E o fervoroso, irmãos, não é aquela pessoa que ora gritando, como a gente está acostumado. Nós aprendemos que o fervoroso é aquele que pula, que gira, que grita, que prega, que a pessoa ouve do outro lado da rua. Não é isso que a Bíblia ensina. O fervoroso é aquele que tem zelo com as coisas de Deus. O fervoroso é aquele que se envolve com as coisas de Deus com dedicação, com entusiasmo, com vontade, com paixão, com dedicação. O fervoroso é o cara que leva as coisas de Deus a sério. Ele prioriza o reino de Deus,
ele sabe que recebeu uma missão de Deus, então ele faz aquilo com entusiasmo, com vontade. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, procura aí por favor, para a gente entender melhor isso aqui. Romanos capítulo 12, versículo de número 11, está escrito assim: não sejais vagarosos no cuidado. Olha o que ele está falando, cuidado, zelo é um cuidado excessivo. Então o que ele está querendo dizer? Não sejais lentos no cuidado, devagar no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, quando ele diz sede fervorosos no espírito, logo em seguida está servindo ao Senhor. Como assim? Quando eu vou satisfazer a vontade de Deus, eu tenho que fazer com cuidado, com empenho, com zelo, com dedicação, com capricho, com devoção. Isso é fervor. É o cara que, se a missão dele é o quê? É louvar a Deus, ele não vai ficar satisfeito em ficar aqui, dó, ré, mi, fá, não. Ele vai estudar a música, ele vai pegar a harmonia, ele vai se envolver, ele vai mergulhar na situação. É o cara que, se ele recebe a missão de evangelizar, de pregar, de trazer uma mensagem, ele não vai ficar lendo o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará para fazer as pessoas bater palma, não. Ele vai mergulhar, ele vai ler, pesquisar, ele vai orar, ele vai investir em estudo. Isso é fervor. A pessoa recebe de Deus a missão de evangelizar. Vou fazer uma visita hoje. Onde é? Aí na casa da Dona Maria. Tá bom. Quem vai estar lá? Vai estar o Sr. João, vai estar o Sr. José, vai ter um grupo de pessoas. Então, se eu sei que eu vou até lá como um enviado de Deus, eu vou me preparar. Eu vou passar o dia orando, eu vou pegar o texto, eu preciso pensar, eu vou chegar lá, vou falar o que, tá? Eu vou estudar esse texto, vou levar isso aqui, chegar lá, é Deus que vai usar. O fervoroso é aquele que tem zelo com as coisas de Deus. Se a pessoa recebe de Deus a missão de, por exemplo, limpar a igreja, aqui, ela vai cuidar do templo, ela não vai chegar aqui e passar uma vassoura somente nesse metro quadrado e vai embora. Não, ela vai virar as cadeiras, ela vai vir com pano, com aspirador, ela vai no banheiro, ela vai na escada. Por quê? Porque ela está envolvida com aquilo. E é esse o fervor que Deus procura em nós, para que as coisas sejam feitas a Ele com excelência, com ímpeto, com vontade, com dedicação. Por isso que Paulo está dizendo, não seja devagar com as coisas de Deus. O fervoroso, ele ama buscar a Deus. O fervoroso, ele ama ouvir a palavra de Deus. Ele não é conveniente. Ele não vem na igreja só quando é Natal, só quando é Ano Novo. Ele tem paixão, ele quer estar aqui. Por quê? Porque ele está envolvido com as coisas de Deus e tem prazer. Esse é o fervoroso. E é isso que Paulo está dizendo. Leia de novo. Não sejais devagar no zelo, no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não, o povo é assim. Você fala assim, olha, você tem um dinheiro para receber na caixa, o banco abre às 10, opa, dinheiro para receber, vai ter fila, 6 horas da manhã eu estou lá, com maior alegria. Não vai ter um culto. Um culto a quem? A Deus. Que hora que começa? Às 18. E que hora que o pastor prega? Às 18h20. Então vamos chegar às 18h15. Falta zelo, cuidado, envolvimento, vontade. O fervoroso é aquele que tem zelo no servir a Deus. Se eu sei que Deus me levantou para ajudar o necessitado, para socorrer aquela alma perdida, para fazer alguma coisa pelo bem-estar dos outros, o que é que eu posso fazer hoje para melhorar o que eu fiz ontem? Como é que eu posso agradar a Deus com mais intensidade do dia anterior?
O que eu posso fazer para que essa obra prospere? Isso é fervor. Mas os laodicenses não eram assim. Eles não eram frios, mas eles também não eram fervorosos. Eles estavam no meio termo. De certo modo, eles acreditavam na mensagem do Evangelho. Eles compreendiam a pregação, mas eles não colocavam em prática aquilo que aprendiam. Eles ficavam indiferentes. O morno é aquele que ouve a mensagem do Evangelho, sabe que o seu dever é amar o próximo como a si mesmo, mas ele não ama. O morno é aquele que ouve Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, mas ele escolhe a porta larga. Ele é indiferente à mensagem, ele está ali, ele ouve, ele diz glória a Deus, ele diz aleluia, ele até batizou, mas ele não tem vida com Deus. Por quê? Porque ele é morno. Então Jesus vai dizer: eu estou prestes a vomitá-los da minha boca. Vocês me fazem mal. Eu sinto náuseas quando os vejo. Agora, qual é o principal problema? É que os laodicenses, eles tinham orgulho não somente da cidade, não somente das instituições bancárias, da indústria têxtil, das águas térmicas, não somente da especialização na oftalmologia. Eles tinham orgulho daquilo que eles haviam se tornado. Eles olhavam para si e se sentiam aprovados por Deus. Aí está o problema. Volta lá para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Então, o versículo 16, o dono da igreja faz uma acusação. Qual? Vocês são mornos. Vocês não são nem ímpios e nem convertidos. Vocês são meio crentes, ou quase crentes. Vocês são quase convertidos. Estou usando uma figura de linguagem para você entender. E aí, no versículo de número 17, o dono da igreja vai mostrar o motivo pelo qual ele classificou os laodicenses como mornos. Versículo 17, diz assim: como dizes, como vocês pensam, em outras palavras, vocês falam consigo mesmo: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eu comecei a mensagem dizendo a você que a igreja de Laodiceia representa a era da apostasia. E o que é a apostasia? É o esfriamento da fé. As pessoas abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo, abandonam a Deus, mas estão frequentando os templos, estão frequentando a igreja. E o problema é que, em sua grande maioria, elas se sentem aprovadas. Elas têm orgulho daquilo que se tornaram. Olha o que ele está dizendo: vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, eles não conseguiam olhar para dentro de si e enxergarem as suas desqualificações morais. Eles não conseguiam olhar para si e enxergar a distância que havia entre eles e Deus. Apesar de estarem mornos, eles diziam que não sentiam falta de nada. E deixa eu dizer uma coisa para você: o evangelho falso, que produz uma falsa conversão, que gera uma falsa igreja, tem a tendência em formar falsos crentes que se sentem aprovados. O fato deles se sentirem aprovados tem como base não aquilo que eles se tornaram,
mas aquilo que eles conquistaram. Eu vim na igreja, eu era pobre, estou rico, Deus está comigo, Deus está me abençoando. Eu prosperei os meus negócios, eu tinha um carro, comprei 2, então Deus é na minha vida. Eu estou aqui para contar um testemunho, porque a minha empresa estava falindo, mas aí eu fiz o carnê do Gideão, e agora eu estou bem. Então, estas pessoas acabam se sentindo aprovadas por Deus por fatores externos, através do seu materialismo, e não conseguem olhar para o seu interior e enxergar a necessidade de uma mudança, de um arrependimento. Então, os laodicenses olhavam para si com o olhar do orgulho, e o orgulho é um conceito exagerado que a pessoa tem de si mesma. Ela olha para os outros com um olhar de juízo, julga a causa dos outros, acusa os outros, critica os outros, mas quando ela olha para si, ela olha com um olhar de misericórdia. Então, o Senhor está mostrando que a igreja tem um conceito de si mesmo. E irmãos, se você parar para pensar, você vai ver que eu tenho razão. Porque as igrejas que são as igrejas consideradas grandes, prósperas, são aquelas que têm uma poltrona luxuosa, um templo magnífico, com ar-condicionado, com uma acústica boa, um som de primeira linha, um investimento milionário, e por consequência disso as reuniões são agradáveis, cheias, as concentrações que acontecem de manhã, de tarde, de noite, em várias horas do dia, todas elas estão cheias. Então as pessoas acabam criando um senso de aprovação. Deus está conosco, nós estamos certos, somos perfeitos, não nos falta nada. E isso é um problema, irmãos, porque era assim que os laodicenses pensavam. Então agora o dono da igreja vai dizer o que é que ele pensa. Porque, irmãos, para mim não interessa o que eu penso de mim, o que você pensa de mim. Não interessa para você o que você pensa de si mesmo, o que eu penso acerca de você. Mas o que importa para nós é o que Deus pensa de nós. Então observe que a igreja tem um conceito de si. Agora, aquele que sonda e examina os corações vai dizer o que ele pensa. Vamos ver o 17 de novo? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Agora vem o conceito do dono da igreja. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observe que o conceito que Jesus faz, ou tem, da igreja, é exatamente o contrário de tudo que eles pensavam. Eu disse a você que ele vai usar exatamente a cultura dos laodicenses para repreendê-los. Eles diziam, rico sou. Mas por que eles diziam, rico sou? Por causa do progresso, o templo que eles tinham, o aquecimento econômico, as instituições bancárias. E aí o dono da igreja vai dizer, vocês são desgraçados, vocês são miseráveis, vocês são pobres. Em outras palavras, vocês são cheios de si mesmos, mas são vazios de Deus. Quando você olha para os escombros da igreja pobre de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, o Senhor vai dizer, vocês são pobres, mas entre parênteses, ele vai dizer, mas tu és rico. Eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Ele olha para a humilde igreja de Esmirna, ele reconhece os valores espirituais dos cristãos de Esmirna, ele sabe o quão provados os cristãos de Esmirna foram,
e ele vai escrever: olha, eu sei da sua pobreza, mas vocês são ricos. Por quê? Porque as virtudes de Deus estão dentro de vocês. Agora aqui é o contrário. Vocês dizem que são ricos, vocês dizem que não tem falta de nada, mas aos meus olhos vocês não têm graça. Aos meus olhos vocês são miseráveis. Aos meus olhos vocês são pobres. Ou seja, vocês acham que o progresso da sociedade, as instituições bancárias, você acha que o dinheiro no bolso, uma conta abastada, vocês acham que o luxo que vocês têm trazem o conceito de serem aprovados? Estão enganados. Estão enganados. Aí ele diz na sequência do texto, se você observar no versículo 17, ele vai dizer que eles eram cegos. Por que ele diz que vocês são cegos? Porque eles ostentavam o fato de habitar numa região onde a medicina era especializada em tratamentos oftálmicos. Ou seja, as pessoas vêm de longe se tratar na cidade de vocês, as pessoas vêm com dificuldade de enxergar, mas elas vão embora enxergando perfeitamente, mas vocês não enxergam nada. Vocês são cegos. E quem é o cego, espiritualmente falando? É aquele que não quer enxergar a verdade. O cego é aquele que está sendo ensinado, está sendo repreendido, está sendo corrigido, mas ele insiste em permanecer no erro. Ele quer ter uma vida com Deus, mas sem colocar em prática aquilo que o Senhor ensina. Deixa marcado aqui, volta algumas páginas aí para a segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Veja o que está escrito a partir do verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, que aí está escrito temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a virtude daquele que suporta os males, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentar, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, diz que é crente, mas não ama o próximo, não honra pai e mãe, não tem amor fraterno, não tem paciência, não tem domínio próprio, briga com todo mundo, discute com todo mundo, está sempre envolvido em confusão. Quem é esse aos olhos de Deus? Alguém que não enxerga, é um cego. Então ele diz: então quer dizer que vocês se orgulham de habitar numa região onde as pessoas fazem tratamento para as vistas, mas vocês não enxergam. Vocês são cegos. Volta lá para Apocalipse 3, e você vai perceber no final do versículo 17, que ele ainda faz menção à nudez. Vocês são miseráveis, apesar da riqueza da cidade, vocês são pobres. Apesar da oftalmologia avançada na cidade, vocês são cegos. E apesar de vocês ostentarem as vestimentas luxuosas, fabricadas com um tecido lustroso preto, vocês são nus. E a nudez, ela tipifica a vergonha, a desonra, a humilhação. Então, eu queria que você parasse e pensasse agora comigo, que existe uma grande diferença acerca daquilo que a igreja pensa que é, com aquilo que de fato ela é. A igreja olha para si com a sensação de que não faltava nada. Aí vem o dono dela e diz: está faltando tudo. Vocês se sentem aprovados, mas vocês são reprovados.
Irmãos, eu ouvi durante mais ou menos 10 anos da minha vida a frase de um importante homem que falava do ministério que ele pertence. Esse ministério é a menina dos olhos de Deus. Todas as vezes que eu ouvia isso, eu falava, meu Deus, está errado. Às vezes você olha para você, para a sua fé, para os seus atos, para os seus costumes, e se sente aprovado. E a maior prova de que você é morno é exatamente o conceito exagerado que você tem de si. Não, pastor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, eu venho quarto, eu venho sexta, eu venho domingo, eu ajudo todo mundo, eu sou bonzinho com todo mundo, eu estou bem diante de Deus. Não, se você pensa assim, você está enganado. O exemplo é exatamente a igreja da era da apostasia, que agora através dessa carta está sendo repreendida, e a ideia do dono da igreja é exatamente abrir os olhos da igreja, é exatamente mostrar que a igreja está trilhando um caminho de ilusões. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Se você observar o versículo de número 18, o Senhor então faz uma recomendação à igreja. O Senhor mostra o que eles deveriam fazer. Está escrito assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que ele diz isso? Porque numa terra que havia muito ouro, ele quer mostrar que a legitimidade do ouro não está na sua beleza, mas está no teste que ele passa no fogo. Como Pedro escreveu no capítulo 1 e versículo 7 da sua primeira carta, que a fé que agrada a Deus é aquela fé que, como ouro, ela precisa ser provada no fogo. E ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças. E sabe o que ele está querendo dizer? Que a maior riqueza da igreja não é ser populenta, não é ser famosa. A maior riqueza da igreja não é ter luxo. A maior riqueza da igreja não é possuir. A maior riqueza da igreja é ter uma fé genuína, uma fé que, para ser agradável a Deus, ela precisa ser provada, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira. É a fé daquela pessoa que muitas vezes não deu sorte na maioria das coisas que faz. Você sabe, irmãos, que nós temos um período de tempo onde as pessoas elas são estimuladas a vir à igreja para buscar a sua bênção, para alcançar o seu milagre, para receber a causa impossível. Então as pessoas criam essa expectativa: vou vencer, eu vou superar, vou derrubar o meu gigante, o gigante aqui sou eu estou por baixo, mas eu vou estar por cima e vai dar tudo certo. Quando essa pessoa sofre uma baixa, ela perde o emprego, ela perde um parente, o resultado deu positivo, é doença, ela não sabe o que fazer, ela perde o rumo, porque ela foi treinada para viver o milagre, ela foi treinada para tomar posse da bênção. E o mais curioso de tudo é que quando um líder que estimulou essa pessoa a buscar os milagres, ao perceber que uma pessoa ferida por causa das questões da vida não comparece à sua congregação, ele vai até ela para dizer: irmão, isso acontece, a nossa vida é cheia de lutas, de desafios, de dores. Então a questão passa a ser: por que essa pessoa não foi preparada para isso? Jesus preparava os seus discípulos dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A fé que tem valores para Deus é a fé daquela pessoa que está na igreja quarta, está na igreja sexta, está buscando a Deus, ela ora em casa, é uma pessoa que leva a vida com Deus a sério.
de repente perdeu um parente, mas apesar de perder o parente, ela persevera em buscar a Deus, ela continua orando, mas de repente tem uma dor aqui, ela foi no médico, testou positivo, é Covid, é doença, é não sei o que lá, mas apesar disso, ela continua buscando a Deus, orando, tendo a mesma piedade, tendo a mesma devoção. Apesar de tudo que acontece para que aquela pessoa pare, para que ela desista, para que ela desanime, ela persevera, ela insiste, ela continua, porque a fé que ela tem não está condicionada àquilo que ela pode receber. A fé que ela tem está num Deus vivo, grande e poderoso, que independente das coisas que acontecem ao seu redor, é o Deus que o sustenta. E Jesus está dizendo: eu aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo, para que vocês enriqueçam. Ou seja, pode ser pobre, pode ter dificuldade, pode não ter privilégios, pode morar de aluguel, andar a pé, mas se tem uma fé legítima, como um ouro que é provado no fogo, então ele enxerga riquezas, ele enxerga virtudes, ele enxerga valores. É a instrução que ele dá. Eu vou dar um conselho para vocês: comprem de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças. Aí veja na sequência do verso 18: e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. Olha, vestes brancas, em Apocalipse 19:8, vestes brancas dá a entender atos de justiça, boas obras, testemunho verdadeiro, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Ou seja, ao invés de vocês se comportarem como alguém sem Deus, tendo piedade, mas negando a eficácia dela, eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas, para que essa vergonha acabe, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Aí veja a sequência do verso 18: e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, ele vai converter aqueles hábitos que para eles eram motivos de orgulho por causa do contexto social, e ele converte tudo num sentido espiritual. Não, a riqueza que vocês precisam não está nas instituições bancárias, mas está numa fé que, assim como o ouro, prova o seu valor através das provações. Não é esse colírio aí que vão fazer vocês enxergarem melhor, não. Eu aconselho que vocês comprem de mim este colírio, porque eu quero abrir os olhos de vocês. Vocês não têm que se sentir bem com essas vestes chiques fabricadas com lãs pretas, não. Eu preciso que vocês pratiquem atos de justiça, para que não apareça a vergonha da sua nudez. E aí você tem que pensar o seguinte, irmãos: imagine uma igreja lendo uma carta dessa. Por que o dono da igreja iria dizer uma coisa tão difícil de se ouvir? Como é que é? Então quer dizer que ele diz que nós somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus? Provavelmente alguém deve ter pensado: isso não pode ter vindo de Deus. Mas por que o Senhor fez isso? Versículo de número 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que o Senhor está dizendo? Sabe por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque eu vos amo. Sabe por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque eu quero que vocês acordem para a realidade. Vocês não são o que vocês pensam ser. Vocês não têm as riquezas que vocês pensam ter. Vocês se veem bem vestidos, eu vejo vocês nus. Vocês se veem enxergando bem, eu vejo vocês cegos. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque eu te amo. A Bíblia diz em Provérbios 17:5 que é melhor uma repreensão franca do que um amor encoberto. Provérbios capítulo 3, versículo 11, está escrito: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, e não te enojes quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita
a qualquer que ele recebe por filho. Por que ele olha para a igreja dos Laodicenses e diz assim: não, está tudo errado. Vocês estão pensando uma coisa, mas na realidade é outra. Vocês têm um conceito de vocês, mas o que eu penso acerca de vós é exatamente o contrário. Agora tem um detalhe aqui, irmãos, que é chocante. O hábito da igreja, o orgulho da igreja, a autossuficiência da igreja, o senso de aprovação da igreja, tirou o Cristo dela, colocou o dono da igreja para fora. Onde é que Jesus estava? Você sabe que em Mateus capítulo 20, na altura do versículo 18, ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu aonde? No meio deles. O propósito do dono da igreja é ter comunhão com ela. Ele é o cabeça, nós somos o conjunto de membros, o corpo. Agora, olha o que ele vai dizer no versículo de número 20: eis que estou à porta e bato. Por que ele está à porta batendo? Porque ele está querendo entrar. Mas por que ele está querendo entrar? Porque a igreja deixou o dono dela para fora. Jesus diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada a um e odeia o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os laodicenses tinham no centro da sua adoração exatamente as riquezas, o bem-estar pessoal, a satisfação material. E onde o dono da igreja foi parar? Do lado de fora. O que ele está fazendo? Eu quero entrar. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero participar com vocês. Vocês dizem que nada falta, mas falta sim. Eu não estou aí não, estou do lado de fora. Você já parou para pensar no cenário da igreja atual? Você tem que pensar agora, irmão, na congregação que você pertence. Essa carta foi escrita para mim e para você. Nós precisamos olhar para a nossa era, para a nossa geração e pensar: será que nós somos como eles? Será que nós temos orgulho daquilo que somos? Será que nós exageramos naquilo que nós pensamos acerca de nós? Será que ele encontra em nós o fervor que ele procurou nos Laodicenses? Ou será que somos frios? Ou será que somos mornos? Essa é a reflexão que nós temos que fazer acerca de nós. Porque o dono da igreja olha para ela e vê exatamente o contrário daquilo que eles viam, gente. Aqui, ó, só você conversar. Se você for procurar boa parte das igrejas evangélicas, você vai perceber que o líder normalmente tem orgulho da sua congregação, como se a congregação dele fosse perfeita e não faltasse nada, como se ali não tivesse nada para melhorar, nada para progredir a nível espiritual. E muitas vezes as poltronas ocupadas, a igreja cheia de um povo radiante, aplaudindo, cantando e gritando, transmite a sensação de que está tudo bem. Só que às vezes, irmãos, o dono da igreja está fora dela, querendo entrar. E se você observar o texto, no versículo 20, ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não diz se um grupo, ele não diz se a igreja, ele fala para o indivíduo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, ele está tratando individualmente com cada pessoa, com cada membro do corpo. Eu quero entrar, você não depende do outro, é eu e você. Você não depende da reação do outro.
Você não condiciona o meu agir na sua vida, a sua relação comigo, com o outro. Pastor, porque aquele ali não quer comunhão, ele não quer buscar, mas eu quero, mas como ele não quer, então infelizmente quando dois não querem, não. Nós nos relacionamos com Deus através do corpo de Cristo, que é a igreja, mas nós temos uma relação pessoal e individual com o Senhor. E ele diz, se alguém ouvir, às vezes o irmão não ouve, às vezes o irmão é cego, às vezes o irmão não está interessado, está frio, está morno, mas tem alguém ali que deseja Deus, tem alguém ali que quer Deus, tem alguém ali que tem desejo intenso pelas coisas de Deus. E aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu terei comunhão com ele terá comunhão comigo. A casa, meu irmão, é o coração. E eu queria que você parasse, pensasse, refletisse um pouco acerca de tudo que você ouviu, porque a igreja de Laodiceia, ela representa a era da apostasia, do esfriamento da fé, que é exatamente a era em que nós estamos vivendo. Uma igreja cheia de pessoas vazias, uma igreja entusiasmada de pessoas que cultuam a si próprio, que buscam os seus próprios interesses. Muitas vezes o dono da igreja perdeu o espaço, o dono da igreja deixou de ser referência, porque as pessoas cantam para vender CD, os pregadores pregam para receber dinheiro, e as pessoas querem se exibir. Então cada vez mais o dono da igreja vai sendo deixado de lado, e ele está ali, eu quero entrar, eu estou batendo. Vamos ficar todos de pé, por favor.